de teoria do caos, a gente tem que esquecer um pouco os nossos valores em relação à religião, qualquer que seja ela, porque ela se torna uma teoria neutra dentro das religiões. A maioria dos cientistas não tem religião e alguns têm, então isso cria certos conflitos de opinião em relação ao evolucionismo, ao método de criação. Mas se pararmos para analisar friamente o que é a teoria do caos, ela é a ordem a partir dos pontos em que não existem ordem. Ah, como é isso, não sei o que e tal. O que eles dizem na teoria do caos? Que a partir de uma série de eventos e ações inicialmente não explicadas e não perceptíveis, você consegue reunir padrões que criam uma percepção. Na criação do universo, dizem que existia uma partícula única, gigante, e essa partícula entrou em combustão consigo mesma e causou o grande Big Bang. O que seria o Big Bang? Uma explosão gigantesca. Pum, ela explodiu. E a partir disso, várias partículas, células, raios, átomos começaram a se entrechocar. E isso criou o primeiro caos. Isso é chamado de caos inicial. Daí, dizem que, graças a esse caos inicial, que é o choque de partículas, moléculas e coisas do tipo, um certo padrão se criou dentro desses choques. E aí as galáxias se reorganizaram. Veja bem, se você olhar o universo como um todo hoje, ainda vai parecer um caos. Se você olhar as estrelas, você não vai conseguir ver, de primeiro momento, um direcionamento na posição delas. Mas se você olhar por muito tempo, você consegue perceber desenhos entre as estrelas. Isso não é alguém que teve a intenção de desenhar, mas porque a partir do caos dos pontos você consegue perceber pontos que criam ordem. Então, daí o exemplo de teoria do caos se tornar criar uma ordem. A teoria do caos tem esse nome para fazer como se fosse uma sátira com o que é de verdade, porque na verdade ela não é o caos, ela é a percepção de ordens que mudam a cada instante. Então esse nome caos é mais provocativo, porque os cientistas deterministas, que são aqueles que estão acostumados com linhas de raciocínio retas, não gostam de nada que saia fora da ordem. E o caos quebra essa ordem. Daí o nome teoria do caos que colocaram para essa ciência nova. Isso é uma ciência nova no caso. Um exemplo de caos rápido e bem aplicado é a música. Todo mundo escuta música. Seja samba, rock, jazz, pagode, seja o que for. Se você escutar os instrumentos da música que você gosta tocados fora de ordem, você não vai ouvir a música. Você vai ouvir só uma série de sons. Só que em um determinado momento, se você ordenar esses sons, você consegue criar música. Isso é um exemplo de teoria do caos. Você consegue criar ordem a partir de sons. A música é um exemplo. Tudo, na verdade, você consegue criar exemplos dentro da química, da biologia, da física, da meteorologia, ou até mesmo a cozinha. Vamos supor, você está cozinhando. Você coloca cebola, alho, coloca óleo, coloca arroz, coloca ervilha, milho e um pouco de molho. Se você olhar isso separadamente, são itens que nada tem a ver um com o outro, mas se torna, no final, um belo arroz à grega. Isso também é um exemplo de teoria do caos. É a partir de elementos que não têm significado entre eles que criam um evento novo. Claro, aí eu estou falando só de coisas que têm a ver uma com a outra, instrumentos musicais e tudo e tal. Se você pegar um exemplo mais prático dentro da sociedade, por exemplo, vamos supor que todo dia você tem uma pessoa que sai de casa às 8 horas da manhã, ela mora num apartamento no 10º andar. Ela entra no apartamento, desce até o térreo, sai. Isso ela demora 4 minutos. Então, às 8h04, ela está na porta do apartamento, do condomínio, no caso. Pega o carro dela e vai trabalhar. Chega no trabalho em 16 minutos. Então, ela chegaria no trabalho às 8h20. Isso é uma ordem. Nada atrapalha essa ordem. Tem um segmento e um raciocínio dentro dela e nada diferenciaria isso. Só que, por um acaso, uma pessoa nova se mudou para o 11º andar do prédio. E, coincidentemente, ela também pega o elevador às 8h04. Isso faz com que a pessoa se atrase 30 segundos. Porque é o tempo do elevador parar no outro andar, pegar a pessoa
e ele descer e parar no 10º andar e assim por diante. Se você reparar, aparentemente não teve nenhuma mudança no caminho, simplesmente uma pessoa a mais dentro do elevador. A diferença é que essas pessoas vão conversar, vão mudar a rotina delas, vão mudar o tempo que elas saem. Isso vai fazer com que ela pegue farol fechado ao invés dos faróis abertos que ela sempre pegava. Isso vai fazer com que ela pegue um volume de carros diferente. Isso vai fazer com que pessoas atravessem a rua em tempos diferentes. E você tem uma nova ordem, a partir de um cotidiano que aparentemente não seria mudado por conta da rotina. E isso aconteceu nas organizações. Na década de 60 e 70, existiu uma grande diferença dentro da administração, porque estavam todos acostumados com tudo sempre igual, a rotina administrativa, como muitos chamaram. O que acontece? Daí, as pessoas começaram a se importar mais com elas mesmas, com tecnologias que não existiam, com qualidade de vida, começaram a ter mais valor em si mesmo. Então, os administradores viram um conflito que estava por vir, que seria a bagunça dessa ordem natural de que ele manda e todos obedecem. Veja bem, se você tem uma fábrica, e nessa fábrica tem 300 colaboradores trabalhando na sua produção, e do nada um desses colaboradores percebe que se ele tirasse um cochilo na hora do almoço, ele trabalharia melhor. Então todos os seus colaboradores pedem puffs, almofadas e redes na área de descanso deles. Isso vai gerar um custo para o administrador. E ele não vai poder negar, porque isso tem a ver com a qualidade de vida do funcionário. Então toda a ordem natural do padrão e da rotina com que ele estava acostumado a trabalhar é modificado a partir do momento que o colaborador percebe a necessidade de si mesmo. E o ser humano é muito natural em querer coisas novas, em querer mais coisas. Isso faz parte da natureza humana, então logo o caos se encaixa dentro disso. E a administração e as organizações não podem ficar de fora disso. Então o que acontece? A evolução, a tecnologia, novos sistemas, novos métodos, novos procedimentos fazem com que os gestores entrem em conflito com a natureza com que eles estão acostumados. Aí você tem a aplicação do caos dentro da organização. Porque a partir do momento que você tem seres pensantes dentro da organização, você precisa se adaptar a eles. E isso faz essa mudança natural na rotina das coisas. Saúde, Andressa. Faz essa mudança natural na rotina das coisas. Você vai precisar de novos comportamentos, vai precisar de computadores, e do nada a indústria precisa de sinal de rádio, e do nada a indústria precisa de Wi-Fi, e do nada a indústria precisa de colchonete, porque querem fazer ginástica antes de começar a trabalhar. Isso tudo gera conflito, e o conflito é o caos. Então a partir daí é criado o desenvolvimento humano. Você vai ter que tomar cuidado com os recursos humanos, com a gestão de pessoas, você vai ter que se importar com o que os colaboradores trabalham, você vai ter que se importar em como eles agem, você vai ter que ter mais educação, porque a pessoa percebe a valorização de si mesma. E você começa a ter que reorganizar tudo o que você conhece. Então, a partir do caos, você cria uma nova ordem, que seria um novo estilo de trabalho. E ele muda a cada dia, porque as gerações estão muito rápidas. Antes você tinha o Baby Boomer, que era uma geração pós-guerra, muito acostumada à prática e não ao pensamento, ao raciocínio. Depois veio a geração X, já com um pouco de conflito, vindo daquela época de revolução, hippie, Woodstock. Eles já estão acostumados a mais uma liberdade e buscam isso aonde? No lugar que eles trabalham, porque infelizmente é o lugar onde a gente mais passa tempo. E a nós, a indústria, a administração, os gestores se adaptam à geração X. Aí vem a geração Y, que tem por natureza fazer várias coisas ao mesmo tempo, e a organização não está acostumada com isso. Então é um novo caos dentro das organizações, porque ela tem que se adaptar a essas pessoas que têm por natureza fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e prestar atenção em várias coisas. Aí agora chega a geração Z, que entra em conflito direto com a geração Y e com os conceitos naturais que a geração X tinha. Porque os baby boomers agora já estão aposentados e já não precisam mais se preocupar com esse tipo de coisa. Porém, a teoria do caos continua presente por causa dessas mutações. Eu vou mostrar aqui no computador um caça-palavras.
Vendo? Se você olhar, aparentemente não existe ordem nem intenção no monte de letras. Isso é um exemplo de teoria do caos básico. Mas se você prestar atenção, conforme o tempo passa, você percebe padrões dentro desse monte de letra. Por exemplo, tinha visto aqui... amizade. Tá vendo? Amizade. Criou-se um padrão dentro da série de letras. Aí aqui também, ó, felicidade. Mais uma. Felicidade. Mostra que dentro dessa desordem, você cria a ordem a partir de semelhança. E é isso que a gente pode definir por teoria do caos dentro da organização. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e gosto diferente, mas que com alguma percepção percebem o que elas têm em comum e a partir disso criam uma nova ordem, ajudando a confrontar os problemas organizacionais. Então a gente passa a ter mais qualidade de vida e tudo e tal, e isso não vai parar por aí. Vai continuar mudando, porque a teoria do caos é realmente conhecida não por criar um padrão e parar, mas para cada padrão que se cria, ela aparece algo novo que entra em conflito. Então, ótimo, nós criamos o carro, vamos andar de carro, e de repente tem carro demais, então agora a gente vai andar de metrô. E de repente tem metrô demais, então vamos andar de ônibus. E aí tem ônibus demais, vamos andar de avião, vamos andar de helicóptero, vamos andar a pé e vamos andar de bicicleta. Porque um problema puxa o outro dentro da teoria do caos. Você percebe vários padrões. Só para finalizar, ainda não existe uma definição exata da teoria do caos por conta desse tipo de modificação que ele sofre a cada momento. Mas é o básico, seria isso. Obrigado.